galerinha do SSA1, eu sou Rosângela Martins, de Biologia. Pessoal, vamos continuar nossos estudos referentes à citologia? Na última aula, nós falamos sobre alguns organoides que compreendem ou que compõem órgãos na área do citoplasma, órgãos pequenininhos que irão realizar funções incríveis. Já vimos o retículo endoplasmático liso e rugoso. Agora vamos ver outros organoides e as funções que eles podem exercer, as específicas e aquela função geralzona. Só que antes de eu entrar no mais um organoide, vamos dar uma olhadinha nos slides para termos uma nova visão ampla das células eucarióticas. Vamos lá. Pessoal, então olha só. Só para que você reveja, nós estamos diante da célula eucariótica. E a célula eucariótica, esta daqui, não esquece, nada de falar que é uma célula animal e ponto. Não, não. Não esqueça que ela, ó, reino sim, animal, mas só animal não, tá? Porque igualmente esta célula será encontrada lá no protista, que também será encontrada lá no reino fungi. Beleza? Então, olhou para uma imagem dessa, é uma célula eucariótica? Sim. Por quê? Porque tem esse aqui, ó, essa estrutura que a gente chama de cariomembrana. O material genético, ele está aqui, ó, protegido, envolvido pela membrana nuclear, também chamada de carioteca, tá? E esta daqui, olha só, também não é para dizer que o reino é o reino plante. Apenas, o plantae, né? Vegetais. Apenas, porque também existem seres lá no reino protista que também tem esse tipo de célula. Ô, professora, mas eu vi protista nessa célula, desculpa, nessa célula aqui e na outra. Porque nesse daqui, ó, galera, tem a ver com os protozoários, tá? Reino protista. Já esse daqui, nós temos as algas, beleza? Você observa aqui o que é que tem em comum entre esses dois reinos. A presença do plastídeo, cloroplasto, principalmente. O cloroplasto é aquele que vai ser responsável pela fotossíntese, tá? Então, comum para esses dois reinos, dois grupos, e nada aparece aqui neste. Então, isto quer dizer que esses daqui não irão fotossintetizar. Outro ponto legal é observar que aqueles que fotossintetizam, plantas e algas, precisam também, olha, de um vacúolo. Vacúolo é um organoide importante para o armazenamento de água. Para essa galerinha aqui que fotossintetiza, que a gente percebe que ter água, luz é super importante para realizar o processo. E o mesmo acontece, olha. A própria célula, ela já se protegeu, não apenas com a estrutura que fotossintetiza, mas um reservatório de água incrível, que é o vacúolo. Mas, Rosângela, qualquer vacúolo não é uma bolsinha membranosa? É, então vou fazer o seguinte, tem que dizer o sobrenome dele, tá? É vacúolo osmótico, beleza? É aquele que guarda água. Se fosse digestório, seria vacúolo digestivo. Se fosse com resíduos, vacúolos residuais. Volta para aqui agora. Você observa que todos os organoides que vão aparecer aqui, eles também irão aparecer aqui. Com exceção, acredite, desse daqui. Centríolos. Esta célula, ela é cêntrica. Que é isso? Ela tem centríolo, tá? Mais adiante, nós vamos ver que ela também tem outras estruturas ou desempenhará algumas outras funções lá na divisão celular. Mas, a princípio, com relação ao organoide, nós temos aqui a presença dos centríolos como sendo aquela importante para esse tipo de célula. Já aqui não tem não, tá? Aqui tem um conjunto de fibras proteicas, mas não aparece o centríolo.
Esse conjunto de fibras proteicas é chamado de centrosomo ou centrosoma. Então, esse grupo, por não ter centríolo, ele será chamado de acêntrico, beleza? Então, o organoide que vai ter aqui, que não aparece aqui, um vacúolo, que é a reserva de água para os fotossintetizantes, que não vai aparecer nessa daqui, que você não vai mais dizer que é apenas célula animal, porque tem mais dois outros reinos que apresenta esse tipo de célula, beleza? Então, vamos lá, passando outro ponto. Para a gente fazer outra revisão incrível, esta daqui, vale salientar, é uma célula... Ops. Vamos lá. É uma célula, é uma ameba. A ameba é lá do grupo dos protozoários. E os protozoários, reino protista. Então, logo de cara você diz, essa célula tem um material genético protegido. Sim, corretíssimo. Ela é considerada uma célula eucariótica. E o indivíduo aí é eucarionte. Por que eu mostrei essa ameba? Por vários motivos. Primeiro, ressaltar que o hialoplasma, com essa ameba, dá para ver suas partes fundamentais. Olha lá. Quanto mais próximo do núcleo, uma estrutura muito mais densa, internamente eu tenho o endoplasma. Ou plasma gel. Plasma sol. Quanto mais interno, mais solúvel. Ao contrário desse daqui, ó. Mais periférico. Essa área aqui, ó. Mais periférica. Então, ela é mais gelatinosa. É como se fosse as margens, né? Se concentra mais ali, ó. O fluxo, a movimentação, a distribuição, ela tem uma certa dificuldade. Então, essa área é chamada de plasma gel, tá? Ela não é tão solúvel, não. Ela literalmente é gelatinosa. Beleza? Então, essa imagem mostra pra gente isso aí. Outro ponto importante é perceber a quantidade de pseudópodos que ela tem, olha. O que são pseudópodos? São os tais falsos pés. Na verdade, são prolongamentos, olha, citoplasmáticos. E quem vai proporcionar isso, acredite, é a mesma composição, as estruturas que compõem o citoesqueleto, o próprio centríolo. Então, aqui dentro nós vamos ter estruturas que compõem o citoesqueleto. E aí, professora? Actina e miosina. Quem são? Tem a ver com proteínas, tá? Se na prova do SSA aparecer qualquer outro composto químico, está errado. É proteico. Proteínas contrácteis. Massa? Então, vamos dar uma sacadinha aqui em outro momento. Olhou para a célula, opa, um outro detalhe. Encontramos aqui uma outra estrutura. Essa estrutura aqui é chamada de vacúolo pulsátil. Olha só, não tem aqui nessa célula, ela não é fotossintetizante, tá vendo? Olha, ela não vai ter aqui o vacúolo osmótico. Mas vai ter esse daqui. Tem algumas imagens que aparecem assim, meio estreladinho, tá? É como se ele estivesse já expulsando a água. Aí ele aparece meio que assim. Bem, o que é que tem aqui dentro? Água. Só que a água que tem aqui vai ser colocada para fora. Deixa eu fazer assim, botando a água para fora. H2O. Vacúolo pulsátil ou contrácteis, ele serve para eliminação. Eliminação de água, que encontra-se em excesso. Beleza? Então, olha só, olha aqui para mim. Desculpa. Então, essa célula que vocês acabaram de ver, a última, é uma ameba. Então, nem sempre vai aparecer aquele formato todo bonitinho que vocês viram há um slide atrás. Ela pode aparecer assim, desta forma, sem mostrar todos os organoides, mas mostrando apenas os organoides que são incríveis para elas, que
participa, ajuda, as estruturas que ajudam ela a permanecer fazendo a sua manutenção diária de vida, tá? Então, o que é que eu mostrei para vocês aí? A presença dos pseudópodos, que são aqueles prolongamentos, e vale salientar que lá dentro tem as fibras proteicas, que vão formar esses prolongamentos. Esta ameba, ela se desloca graças a essa movimentação dos pseudópodos. É um tipo de movimentação dela, tá? Que ela é chamada de o processo de rizoide. É um deslocamento que ela tem. Então, o que acontece? Um outro ponto importante, nós vimos ali um vacúolo. Esse vacúolo pulsátil ou contráctil, ele vai desempenhar a função de expulsar a água em excesso. E também promove para ela um certo deslocamento. Ajuda também. Veja que nós já ouvimos agora vacúolo osmótico, que armazena água para os seres fotossintetizantes. E lá na ameba, vacúolo pulsátil, que coloca o excesso de água para fora. Muitas vezes serve como um processo homeostásico. Ou seja, esta ameba, ela pode ser uma ameba da água do mar, tá? A água, ela é marinha, e ela está muito concentrada de sais. E se eu pegar essa ameba e colocar no rio, o que vai acontecer com ela? O rio, ele tem menor quantidade de sais. A gente ficou sabendo, lá naqueles estudos com relação à osmose, que a água vai sempre atrás do meio mais concentrado. Então, o que ia acontecer? A água de fora, no rio, iria entrar na ameba, por ela estar muito concentrada. E iria entrar tanta água, porque você percebe que ela não tem parede celular. A água ia entrar ao ponto dela entrar em lise. Ela iria estourar, iria se romper. Mas ela não vai se romper porque ela tem um vacúolo pulsátil. Beleza? Então, vamos fazer um exercício rápido para ver se vocês aprenderam algum ponto importante aí, através de uma imagem sem a numeração. Vamos ver se você consegue acertar os números, substituindo com a palavra certa. Vamos dar uma olhadinha. Bem, nesta imagem agora, observa. Quem é o? Esta é a área do núcleo, não esquece. E tem a presença da carioteca. Se você disse que era o núcleo, perfeito. Mesmo que ela seja simples, ela não tem nucleoide, ela já tem núcleo, pela presença da carioteca. Muito bom. Então, isso daqui é uma área do hialoplasma. Que área é essa? Se você falou que tem a ver com endoplasma, acertou. E qual o número aqui do ectoplasma? E aí? 2, 4, 5. Se você falou 5, acertou. É a área do ectoplasma. Por que é a área do ectoplasma? Porque ele está na margem, na superfície, tá? Se ele pergunta, é gel ou sol? Esse daqui, ecto. É gel, vou botar aqui, ó, gelatinoso. E esse aqui, sol dissolúvel, beleza? Vacúolos digestivos, por quê? Porque ela vai ter todos os organóides, inclusive lisossomo. Esse aqui, na verdade, é um lisossomo, só que secundário, beleza? E esse daqui é o tal, né, vacúolo pulsátil. O 2, a ênfase para o 2 é para mostrar os pseudópodos, beleza? Então, se você acertou, perfeito. Lembra que eu falei para vocês sobre a existência do citoesqueleto? Olha só, uma visão, uma microfilmagem, tá? No microscópio de varredura. Olha aqui a quantidade de fibras contrácteis, actina e miosina, beleza? E para que serve o citoesqueleto? Olha que imagem tranquila. Como eu havia falado em outro momento, olha, ele está aqui dando aquela sustentação, aquele suporte, olha, através dos fios. Tudo isso aqui tem a ver com as fibras, tá? Elas estão interligadas, olha, dando a sustentação, suporte para os organoides.
Essa aqui são as microfibras, os microfilamentos, tá? Olha lá. Fibras e filamentos. Quem costuma fazer isso? São células importantes, chamadas de fibroblastos, do tecido conjuntivo. Essas fibras, elas serão aderidas aos microtúbulos, olha. E aí, vão dando esse suporte, já que essa daqui é uma mitocôndria, beleza? Então, você observa aqui em outra margem, o retículo endoplasmático, olha, retículo endoplasmático, que você já sabe. Se te perguntam se é liso ou rugoso, você já está observando a presença aqui, olha, de ribossomos. Então, esse tipo aqui será o rugoso. Mas em se tratando de UPE, eu acho que ela perguntaria para você dessa forma aqui, ó. Ergastoplasma. Se liga, tá? Só quem faz questões da UPE sabe que ela cobra dessa forma. Muito bom. Vários ribossomos aqui, aderidos às estruturas. Eles são aqueles que aparecem em todos os locais. E por que agora? Dá uma olhadinha para mim aqui. Eu vou colocar para vocês um organoide, aquele organoide que eu havia mostrado nas células anteriores, que ele vai estar presente numa célula eucariótica, lá dos fungos, dos protozoários e dos animais, e não vai estar presente lá na célula vegetal, tá? E não também, obviamente, na célula lá das algas, do protozoário, do protista, alga. Ele aparece no protista, protozoário. Que organoide é esse? São os centríolos. E você vai observar que os centríolos, eles têm a composição das estruturas encontradas lá no citoesqueleto. Daí você entende que, mesmo sendo uma célula do reino vegetal ou protista, algas, essas células também têm citoesqueleto. Elas têm citoesqueleto que é formado por essas fibras de actina e miosina e microtúbulos. Agora, se essas estruturas não se desenvolveram e não formaram os centríolos, isso é um detalhe, uma particularidade desses dois grupos, tá? Mas a composição, as estruturas, elas estão ali presentes. Quem deu origem aos centríolos estão presentes. Só que ele não apareceu nesses dois grupos. Microfilamentos, microtúbulos existentes lá no hialoplasma se modificaram e formaram os centríolos. Aonde? Fungos, animais e o protista, só que dos protozoários. Beleza? Então, esse organoide agora chamado de centríolos, ele também tem algumas características que você precisa ficar ligado. Como, por exemplo, se eu estou falando de centríolos, ele vai apresentar, olha, 3 trincas de microtúbulos, 9 vezes. É uma característica dele. Embora sabemos que ele vai dar origem aos fusos, ao flagelo, ao fio proteico, que é o áster, fuso acromático, fuso mitótico, cílios, estruturas que fazem com que determinados protozoários se desloquem, ciliados, tá? E aquele flagelão lá daquela célula haploide masculina e espermatozoide também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. 3 é regra? É. 2, olha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu contar aqui, nós teremos 9 vezes 3. Então, tranquilamente, 27 microtúbulos. Por que eu tenho que saber essa quantidade? Porque se ele pede para você a quantidade das estruturas que serão formadas ou que foram formadas a partir dos centríolos, essa quantidade muda, tá? É uma pegadinha que você tem que ficar esperto quanto a isso. Centríolos, a exigência é 27 microtúbulos dispostos em trincas. Trincas, 3. Aí outro detalhe importante.
Esses centríolos, eles vão aparecer aqui, ó, em duplas, que a gente chama de diplossomos. Tá aqui, ó, em duplas. E isso aqui é interessante porque nesse formato aqui eu consigo te dizer que esta célula, ela encontra-se em intérfase. Se esse par de microtúbulos dispostos em 2 centríolos, se eles se duplicarem, ela já está sinalizando para você que nós estamos diante de uma célula em divisão celular. Então veja a importância de perceber um par e 2 pares, beleza? Aí, ele agora dando origem, agora a cílios e a flagelos. Flagelos. O que acontece? Na quantidade da disposição dos microtúbulos, eles vão estar assim, ó, em duplas. E é como se um desses microtúbulos saísse. E de fato ele saiu, tá? Aí eles dizem, olha, só tenho aqui o axolema. Axolema é o vestígio daquele microtúbulo que saiu para formar a estrutura dos cílios ou a estrutura do flagelo, tá? Na verdade, você observa que na contagem eu tenho duplas com o axolema, com esse vazio. Eu terei 1, 2, 3, olha, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Enfim, eu terei aqui duplas, 9 vezes 2, 18. Só que, no total, teremos um par central. E vale a pena salientar que nas questões eles frisam a presença desse par central. Então, no total, eu terei 18 mais 2, 20 microtúbulos. Para quem? Cílios e flagelos. Ou todas as estruturas formadas a partir dos centríolos. Vamos dar uma olhadinha na imagem? Então, na imagem, você observa o momento em que o centríolo ele é formado, olha aqui, como eu havia falado, 9 vezes 3, 27 microtúbulos. A diferença básica de flagelo e cílios quanto à movimentação. Flagelo, movimentos, olha, helicoidais, olha, sinuoso. E esse daqui, que eles chamam de movimentos pendulares, tá? Esse aqui é helicoidal em ondas, né? Helicoidal. E esses pendulares. E por que apareceu esta célula em divisão celular? Porque os centríolos eles vão formar esses fios aqui, ó, chamados de fusos. Nesse caso, pode ser um fuso meiótico, pode ser um fuso acromático, um fuso mitótico, tanto faz. É o fio que vai prender-se ao cromossomo e vai tirar ele da zona de perigo. Ele também é formado, dá origem também a áster, que são fios menores, ao redor do par de centríolo, olha. Então, nesse momento aqui, eu estou diante, sim, de uma área chamada de centrosomo. E se tem centríolo, ela é chamada de cêntrica, beleza? Olha essa imagem aqui. Mais uma vez. A tal intimidade, olha. Se ele bota uma imagem dessa, você vai dizer, olha, cílios, pode ser. Pode ser também o tal de flagelo. Só pela imagem. Por quê? Porque está diante de um axolema, 2 tubinhos e um par central. Já esse daqui, as tais trincas de microtúbulos, tá? Aqui 20 tubos e aqui 27 microtúbulos. Então, veja a diferença. E para a gente finalizar essa parte, para a gente trabalhar partindo do raciocínio, no nosso trabalho anterior, eu dei ênfase, gente, a organoides a partir do momento da construção dele. E vocês estudaram comigo esse aqui, esse organoide, retículo endoplasmático rugoso.
Veja que o retículo endoplasmático, ele vai apresentar, olha, o momento em que ele libera bolsinhas com substâncias que ele está transportando. Se ele transporta, ele tem que guardar em algum lugar. São bolsinhas. Essas bolsinhas são lançadas para o armazém de dona célula. Por que eu estou mostrando essa imagem? Porque, em se tratando de SSA, é importante que você saiba a fase cis. Cis é o lado do complexo Golgiense que recebe essas bolsinhas. Uma vez armazenada, ela só será liberada conforme a necessidade da célula. Ele pode ser liberado aqui, ó, para formar lisossomo, para formar o acrossomo, enfim. Saindo do Golgi, ele sai pela sua parte trans, beleza? Então, por que eu ressaltei aqui essa imagem? Retículo endoplasmático rugoso faz o transporte, armazena momentaneamente, produz proteína. Guarda na bolsinha, passa para Golgi. Golgi recebe através da sua parte cis. E se ele quiser liberar, ele libera através da sua parte trans. Para onde? Para onde for necessário. Ou até mesmo se ele quiser eliminar, naquele processo do liberação de enzimas, que o espermatozoide libera pelo acrossomo para poder penetrar na célula sexual, tá? Então, vale salientar esse ponto aqui, essa relação de retículo endoplasmático com o complexo de Golgi. Beleza? Um outro ribossomozinho é um organoide muito comum. Ele aparece tanto nas células procarióticas, lembram? A célula procariótica com material genético solto, cheios de ribossomos. Ele também pode aparecer desta forma aqui. Essa forma é chamada de polirribossomo. O que é isso? É quando eu tenho um conjunto de ribossomos ligado com certeza a uma fita de RNA mensageiro. E eles estão aqui aderidos, fazendo o que mais eles sabem fazer, que é a função dele de síntese proteica, beleza? Então, com a imagem dessa, você percebe que ele pode até mesmo não apenas abordar a parte citológica, que seria mostrar para você o ribossomo, mas também relembrar naquele momento da síntese proteica no processo de tradução, onde é necessário ter a presença do RNA mensageiro, olha. E acredite, não esqueça, tá? Na parte maior, tá aqui presente, o RNA transportador. E as duas partes do ribossomo selando, fechando, finalizando a síntese proteica. Ou seja, a área do códon, ela aparece no RNA mensageiro. Lembra? A área do anticódon, ele vai estar ali cobrindo quem? O RNA transportador aqui. Os dois vão estar sempre desse jeito. Códon, anticódon, sendo carregado pelo RNA transportador. Essa fita mensageiro e esse momento aqui é o RNA ribossômico. O que é que está acontecendo? Uma tradução. Pois é, pessoal. Se tem RNA ribossômico, transportador e mensageiro, vamos finalizar formando uma proteína. E o processo, tradução. Quem é que participa? O ribossomo. Então, ficaremos por aqui. Mais adiante, continuaremos com citologia.